despertar o primeiro amor, né? E realmente o texto que tinha sido falado, né, para a gente estar meditando, e o Senhor me falava outro texto, né? Então, eu gostaria de estar lendo com vocês agora em Apocalipse 2, de 2 a 5. Mas a palavra do Senhor diz assim: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que diziam que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimar. Porém, tenho uma coisa contra vocês, e que agora vocês não me amam como me amaram no princípio. Lembre do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Eu estava lendo uma história que eu recebi, que de vez em quando o WhatsApp é cultura, né? Então, dizia que tem não disse o nome da pessoa, não sei, talvez não seja verdade, mas um nadador que toda vez que ele ia entrar na piscina, ele na realidade ele era um professor e ele participava de concursos de salto. E toda vez que ele entrava, ele primeiro ia lá e molhava o pé na piscina. E aí ele sempre fazia isso, parecia até um ritual, né? E uma pessoa perguntou para ele por que ele fazia aquilo. E aí ele contou que uma certa noite ele não conseguia dormir e resolveu ir até o clube para praticar alguns saltos. Quando ele entrou no clube, tinha claraboia, então a luz da lua entrava dentro do ambiente, então ele resolveu não acender as luzes da piscina, da área da piscina. E aí ele disse que ele subiu no trampolim mais alto, foi até a ponta, se preparou para saltar, e aí ele viu a sombra dele na parede e parecia uma cruz. E ele disse que ficou ali, com os braços abertos, meditando no que aquilo significava. Ele conhecia a palavra de Deus, ele ia na igreja, ele era fiel, ele era dizimista, ele estava na igreja, mas ele não se sentia da igreja. Algo tinha se perdido durante o caminho, a trajetória dele como servo de Deus. E aí ali ele começou a meditar o que provavelmente o estava afastando da presença de Deus. E aí ele começou a pensar nos campeonatos que tiravam o tempo dele, algumas dificuldades, alguns erros que ele estava cometendo no meio do caminho dele. E aquilo o Senhor foi trabalhando no coração dele, e ele resolveu então não saltar. Voltou, desceu pela escada da piscina. Quando ele foi descendo a escada da piscina, não tinha água. Ele chegou e encostou o pé no fundo da piscina. E aí ele entendeu que a cruz de Cristo o salvou novamente. Porque se ele tivesse saltado, ele tinha morrido. Porque a piscina tinha sido esvaziada para manutenção. E aí ele não tinha visto porque estava no escuro. E ele pôde ali naquele momento falar com o Senhor, voltar seus pensamentos e entender o que o tinha afastado da presença do Senhor. Ele dizia que ele estava na igreja, mas algo o afastou da presença do Senhor. E aí então ele dizia que agora, todo dia, ele botava o pé na água para lembrar que o Senhor o salvou novamente. E naquele ato, ele entender se tinha algo
na vida dele que estava afastando ele novamente do Senhor. Então, toda vez, ele molhava o pezinho lá. O primeiro amor. Quando pensamos em primeiro amor, pensamos em entusiasmo, empolgação. Não medimos esforços. Na realidade é assim. Tudo na nossa vida é assim. Quando você pensa numa pessoa, aí você vai se encontrar com ela, você usa a melhor roupa, você se perfuma, você tenta elaborar um passeio legal, que vocês vão estar bem, parece que você é interessado no que ela fala, mesmo que seja um montão de bobagem, você ri das bobagens, você está empolgado com aquilo, porque você está apaixonado. Você quer fazer alguma coisa. Quando você entra no emprego que você almejou, aquilo parece que não há sacrifício para você, você quer fazer. Então, tudo na nossa vida é assim. Tudo que nós fazemos e gostamos, nós nos empolgamos, nós fazemos e não medimos. Parece que não existe sacrifício na nossa vida. Porque é o primeiro amor. Isto, em tudo que começamos, em cursos, tudo nos leva a isso. Aí eu me lembro aqui, quando eu estava escrevendo, eu comecei a lembrar, né? Há 31 anos atrás, quando eu decidi retornar ao Senhor. Porque na realidade, eu fui criada na igreja, né? Nós éramos crianças, éramos levados. E até quando depois a gente fala que a gente é esperto, depois emburrece e sai da presença do Senhor, né? Mas quando eu retornei para a presença do Senhor, eu queria saber tudo. Eu li minha Bíblia assim em um ano, assim, e reli ela, e aí eu lia em versões diferentes, né? Naquela época foi lançamento do Novo Testamento na linguagem de hoje, né? Então eu ainda tenho o meu Novo Testamento que eu comprei, tinha umas figurinhas, né? Parecia uns anime assim, ficava bonitinho. E aí eu fui comprando versões, porque eu queria saber. Eu comprava literatura de livros que eu ia na livraria para ver se ajudava. Na realidade, tinha um encontro de jovens em algum lugar, estava lá eu. Aí eu saía do serviço, alguns conhecem, né? Que conhecem São Paulo, ali na Liberdade tem um centro professorado, ali na Liberdade. E eu não sei se tem ainda, mas naquele tempo tinha cultos de segunda-feira. Eu estudava à noite, mas algumas segunda-feiras eu dava uma fugidinha e ia nesses cultos. Era da Comunidade da Graça, né? E aí a gente tinha que chegar cedo. Era bem grande, é um auditório assim também, meio oval, tem um palanque alto. Mas se você não chegasse cedo, você ficava no fundo. Enchia. E não era oba-oba, era pregação, não era montão de gente cantando, não. Tinha os seus louvores, mas era ensino. Era algo bom de estar. Nas vigílias dos jovens, normalmente fazia alguns cultos de orações nas casas, você não conseguia arrumar um lugar para ajoelhar no chão. Que tantos jovens, não eram idosos, eram jovens, que queriam buscar a presença de Deus, queriam ter mudança de vida, tinham necessidade disso. Eles estavam no primeiro amor. Eles queriam buscar. Não havia tempo quente. Essa história de faltar no culto, nem pensar. Eu morava longe, a igreja era na Água Rasa, e eu morava em Altura Alvim. Tinha que pegar o ônibus, e eu ia. Às vezes estava chovendo, estava frio, eu ia. Às vezes estava sem dinheiro, e um dia desse estava pensando, aonde eu arrumava dinheiro, eu não sei, eu ia. Porque eu sabia que algo de Deus estava me esperando naquele lugar, naquele dia. E eu não podia perder. Então eu nunca substituí culto por alguma programação. Fora da igreja. Porque eu precisava daquilo. As programações podiam acontecer em outros dias, em outros momentos. Mas aquele dia não, aquilo não ia voltar para mim. E eu tinha essa necessidade, eu queria isso. Por quê? Porque nós estávamos no primeiro amor. Em Mateus 13, 44, tem uma passagem que diz que um homem
O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde novamente. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Isso é a palavra de Deus. Quando nós começamos a aprender a palavra de Deus, aquilo vai criando algo dentro do nosso coração que nos traz tanta alegria, mesmo dentro de tanta dificuldade, que nós não nos importamos com a situação, nós só queremos estar na presença do Senhor. E aí a gente vê isso. Então o Senhor diz que esse homem, que transbordante de alegria por ter achado esse tesouro, ele não mede circunstâncias e consequências para ter aquilo perto dele. No primeiro amor, vivemos acima da média. Vivemos em paixão pelo reino de Deus e com a prioridade absoluta. Porque entendemos que nada pode nos separar do Senhor. Romanos 8:38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada, nada. Sabe só o que pode nos separar do amor de Deus? Nós. Nós nos separamos. Nós, em algumas atitudes das nossas vidas, escolhemos ficar longe da presença de Deus. Nós. Então, porque a palavra de Deus diz que mais nada pode. Porque o Senhor respeita a nossa posição. Eu digo que o Senhor é um cavaleiro. Ele espera e nos honra com a nossa atitude. Se você declarar, Senhor, eu quero que o Senhor tome conta de todas as áreas na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo em todos os momentos. Eu não quero mais. E você vai citando o que você não quer mais. Ele vai te honrar. Mas se você diz, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo. Mas nessa área, não. Aqui não. Aqui não. Olha, você pode cuidar de tudo, mas aqui não. Aqui deixa que eu tomo conta. E normalmente são feridas que nós tivemos no nosso caminhar e nós gostamos dela e queremos que ela fique ali porque aquilo sustenta o nosso ego de alguma forma. Mas isso a gente vai estar falando um pouco mais à frente. A perda do primeiro amor. Em Mateus 24:12 diz, amado, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos vai se esfriar. No texto que lemos em Apocalipse, no verso 2, o Senhor diz que conhecia o que temos feito, conhecia o que o povo fazia, a igreja fazia de Éfeso. Então, o que levou a perder o primeiro amor não foi a falta de serviço no Senhor. A perda do primeiro amor também não foi enfrentar crises e nem desânimo. Ele também falou que eles aguentavam firme o sofrimento, que aceitavam tudo e não aceitavam as maldades das pessoas. Então, dessa forma, podemos vir à igreja todos os domingos, trabalhar em todos os ministérios, ajudar todas as festividades e eventos, cantar no louvor, dar aula e mesmo assim perdemos o nosso primeiro amor. Então nós podemos estar aqui todo domingo, a gente participar, nós estamos à frente de ministérios e mesmo assim nós ter que ouvir do Senhor que Ele ouviu aqui. Uma coisa eu tenho contra vocês, que vocês não me amam como me amavam antes. E aí eu fiquei pensando, se eu amo o Senhor como eu amava antes. E eu tenho certeza que sim, Mas
a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Pois a queixa do Senhor foi que esse abandono de amor não foi acidental. A pessoa, não, por acidente, não perdeu esse amor. Na realidade, a perda desse amor é um acúmulo de pecado. Ah, mas eu não roubo, eu não mato ninguém, eu sou boa pessoa. Tá. Você paga todos os teus impostos? Você dá algum jeitinho brasileiro? Você mente? Você fala mal do teu vizinho? Você fala mal do pastor? Ó, tem uma música aí que vai ser comida de bicho, né? Misericórdia, né? Todo mundo vai, né? Mas, pensa, você fica assistindo filme com alguns palavrões, com algumas pornografias. Vocês ficam lá na internet vendo algumas coisas não devidas. Gente, às vezes a gente pensa que o pecado vai entrar na nossa porta escancarando na pesada. Não é. Eu estava ouvindo um dia desse, lá em Itaipu, na represa, tem um ultrassom que corre nas paredes de Itaipu. É engraçado, né? Parece aquele leitor de código de barra. Ele passa de vez em quando nas paredes de Itaipu. Por quê? Eles têm que entender se existe alguma fissura, se existe alguma brecha, porque às vezes há assentamento do terreno, se alguma coisa aconteceu ali. Porque se começar um buraquinho, rompe. Então, às vezes, nós começamos a nos acostumar com o pecado. Nós começamos a nos acostumar com a maldade. Nós ligamos as nossas televisões, liga na Record, só fala desgraça, né, de manhã no jornal. Eu falei, já não, você muda lá, fala, não tem nem notícia, não tem nada, né? Você começa a olhar a situação política do nosso país e bate um sentimento de que, é assim mesmo, nós somos brasileiros. Nosso presidente nunca vai vir num lugar, pagar passagem por conta própria e descontar os dias trabalhados da forma que foi a presidente da Croácia. Por sinal, minha família é meio independente lá, então tenho um orgulho assim, né? Então, nós começamos a nos acostumar com as coisas. Nós começamos a nos acostumar a ver pessoas na praça usuários de droga. Eu fiquei sabendo essa semana que aquela senhora que de vez em quando vem pegar água, pega o resto de café, ela era dirigente de coral. Por que ela está nessa situação? E nós, como igreja, todos salvos, remidos na presença do Senhor, não vamos fazer algo para a vida dela? Será que nós não cremos que o Senhor pode restaurar a vida dela e tirar ela dessa situação? Não só ela, como o dorso, como todo mundo que está ali? Não, eles cheiram mal. Nós não queremos isso. Nós queremos gente cheirosinha perto da gente. Gente que não dá trabalho, gente que a gente conversa e tem uma volta de conversa boa. É isso que nós queremos. E será que nós não estamos pecando? Porque nós somos egoístas. Nós queremos salvação, mas não queremos que a salvação seja distribuída aos que estão perto da gente. Quantos familiares de vocês, se morrerem hoje, vão para o inferno? Porque vocês não têm falado de Jesus para eles. Qual o motivo? Talvez nem nós tenhamos certeza daquilo que nós temos feito diariamente. Nem nós. E isso é uma forma de nós pecarmos contra Deus. Esse é o nosso primeiro amor indo embora. E eu fiquei pensando nisso na minha vida. Antes, eu tinha o meu momento de oração no meu quarto. Meus irmãos, nós dormíamos tudo no mesmo quarto, né? Teve uma época na vida que até o Paulo dormia lá. A gente não era casado não, mas estava tudo direitinho, viu, gente? Coitado, a barata corria nele. Só nele, não corria em ninguém. Acho que era visitante, né? A barata corria nele. Não, era uma casa muito difícil, viu?
Muito difícil. Meus pais dormiam na sala, e eu, meus 4 irmãos, e mais o Paulo dormia. Mas nessa época o Paulo ainda não dormia não, porque eu não estava namorando com ele. É que ele tinha medo de dormir sozinho, e a mãe dele já vinha para Nova Odessa. Então ele tinha medo de ir dormir lá em casa. E meu pai amava o Paulo. Então, vocês já viram um negócio que saía, né? Mas aí eu fiquei pensando, no tempo que eu ficava ajoelhada na minha cama, orando. Ficava lá. Eu não ficava preocupada se no dia seguinte eu tinha que levantar cedo, que eu tinha. Eu não ficava preocupada se estava frio quando estava. Eu não ficava preocupada se eu estava ali e alguma coisa, outras coisas eu tinha que fazer. Eu não ficava preocupada com isso. Porque eu queria buscar a presença de Deus. E aí a gente vai deixando algumas situações na nossa vida fazer isso roubar de nós. E nós vamos perdendo esse primeiro amor sutilmente. Nós não percebemos que a perda dele, que esse amor vem. O convívio do pecado, quando nós convivemos com o pecado, nos fazemos perder esse primeiro amor. Vivemos com o pecado em nossa volta diariamente. Gente, vocês querem ver um perigo? Os pais em plantão. Um perigo é você dar o seu celular para o teu filho em joguinho. Um dia desse eu estava reparando numa criança, e aí eu estava olhando o que ela estava fazendo lá no celular. Quietinha. Gente, eu nunca ouvi tanto palavrão num jogo só. Estava em inglês, mas estava. Você acha o que aquilo está sendo plantado no coração dessa criança? E depois os nossos filhos são impacientes, não querem estar na presença de Deus, e a gente fica, ai meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Você está dando celular para ele. O diabo está ensinando ele. Porque nem toda tecnologia vem de Deus. Eu acho que Deus deu a sabedoria e o diabo catou com as 4 mãos que ele tem lá e aproveitou para bagunçar os coretos. Porque a gente nunca viu uma geração tão... Gente, é perigoso isso. Nós vivemos uma geração inerte. Parece que não tem iniciativa. E aonde nós vamos parar com isso? A falta de profundidade na presença do Senhor. Nós temos que buscar. Por que quando tem culto de oração aqui de terça-feira, nós não estamos assim, ó, cheinho? O único beneficiado quando nós buscamos a presença do Senhor é você. Não é o pastor que está dirigindo, o Paulo que está aqui, alguém. É nós, é individual. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que declarar para o Senhor as nossas falhas, os nossos defeitos. Porque nós que damos autorização para o inimigo agir na nossa vida. Então, com a mesma autorização que damos, nós temos que buscar para ser anulada na nossa vida essa autorização que é dada. Então, o que nós temos feito? Qual é a autorização? Aonde você está? Você está realmente buscando a presença do Senhor? Será que a profundidade que temos hoje na presença do Senhor existe como nós começamos? Lá no primeiro amor? Foi isso que me fez lembrar sobre essa questão de estar orando. Eu tenho meu momento de oração, mas não é igual. E isso me trouxe saudade. Saudade do Senhor. E eu estou sempre na presença do Senhor. Mas me trouxe saudade. A falta de tratamento. Às vezes nós vamos deixando coisas acontecerem na nossa vida e nós não vamos tratando. Porque é meu. É meu. Alguém me ofendeu? É meu. Alguém fez alguma coisa? É meu.
Meu pai e minha mãe falou alguma coisa e eu não gostei, é meu. Eu fui abandonado, é meu. Tudo é meu, não é teu. Algumas situações acontecem nas nossas vidas para que o diabo, de alguma forma, te aprisione e não te deixe viver uma vida plena na presença do Senhor. Nenhuma desgraça é nossa. Ela pode acontecer, vir sobre nós, mas ela não é nossa. O que você tem vivido? O que você tem buscado? Nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos ter pessoas que ouçam-nos, mas com agravante, não é só ouvir, é deixar. O Veredas, quando nós fazemos Veredas, nós já pensamos em implantar aqui, mas ele é muito longo, né? Requer recurso financeiro e não é algo assim fácil, né? Mas o Veredas diz sobre isso, que quando o Senhor nos mostra onde nós temos as nossas feridas, as nossas dores, nós temos que entregar ao pé da cruz e deixar. Senão nós ficamos que nem criança, né? Os que têm filho pequenininho, eu já passei dessa fase, mas quem tem filho pequenininho, quando quebra alguma coisa, ele fica assim, arruma, parece que é ligado na tomada. Aí você pega e arruma. E ele, vai logo, e vai logo. E você, calma, estou arrumando. E aí ele toma da tua mão e não deixa você acabar de arrumar, porque ele quer aquilo rápido. Porque é meu. Quando nós deixamos, não é mais teu. Então nós temos que entender que as feridas têm que ser curadas. E nós temos que querer que elas sejam curadas. E elas doem, mas elas têm que ser curadas. Porque senão, ela nunca vai ser. E você pode ter uma patologia muito pior do que está acontecendo. Você tem que deixar, deixa. Não é teu mais, deixa. O Senhor, de alguma forma, vai estar mudando. E as distrações na nossa vida também tem sido uma forma de Satanás tirar o nosso foco do que Deus tem traçado nas nossas vidas. Durante o nosso ministério lá em Nova Odessa, nós ficamos, às vezes, sempre pedindo para o Senhor estratégias para nosso ministério ali. E uma vez, nós estávamos em São Paulo, na casa de um pastor amigo, e eu me lembro que ele chegou numa estante, tirou um livro, entregou na nossa mão e falou assim, esse é um excelente livro. Eu anotei o nome desse livro, e aí o Paulo passou, logo foi as nossas férias, ele passou as férias todas estudando aquele livro. E aí nós fomos, uma questão de implantação, era uma implantação de ministério, era mais assim, tem todos os ministérios, e ele achava que esse ministério fosse um barril, e tem aquelas tirinhas de madeira. O ministério que está com a madeira mais fraquinha, os outros auxiliam. E para nós era uma ideia legal. Então, nenhum ministério trabalhava sozinho, todos trabalhavam juntos, porque cada um auxiliava o outro. E nós fomos lá, e quando a gente começou a querer implantar, sempre parecia uma circunstância que ia nos tirando daquele foco. O irmão falava alguma coisa, acontecia alguma coisa na igreja, acontecia alguma coisa na nossa vida, e a gente foi se distraindo. E quando a gente viu, por que não aconteceu? Perdeu o foco. E até o dia que a gente chegou e falou para esse pastor, então, aquele livro que você mostrou, que livro? Aquele que você tirou. Noemi, eu nem tenho esse livro. Eu nem sei do que você está falando. Você lembra aquele dia que a gente estava na sua casa? Não sei, lembro. Você lembra que você tirou o livro? Não. Falei, então eu e o Paulo tivemos a mesma visão. Ele disse que nem tem esse livro. Eu ainda tirei foto do livro, mandei para ele. Ele falou, Noemi, eu não tenho. Então Deus nos deu uma estratégia que nós estávamos pedindo. E nós permitimos que o diabo agisse
com as distrações na nossa vida. E nós perdemos o foco. Perdemos. E aí nós ficamos tristes, porque o Paulo perdeu umas férias todas estudando. E aí agora nós vamos entendendo isso. Pois nós entendíamos que era isso mesmo. O caminho de volta. O caminho de volta são 3 passos para esse caminho. Primeiro, nós temos que lembrar. Lembrar da onde você caiu. Na minha versão eu achei muito legal, ele diz o quanto. O quanto você caiu. Não que você está lá, o quanto. Então significa que nós temos quantidades para isso. Ou a gente está lá esborrachado, ou a gente só está prostrado. Então, o texto diz que é para a gente ver o quanto isso aconteceu nas nossas vidas. Em Tiago 4, 8 a 10 diz: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadoras. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem. Mude a sua risada em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará em posição de honra. Tiago 4, 8 a 10. A prática de lembrar como agimos na presença do Senhor pode nos levar a nos auxiliar à volta. Quando não basta ter saudades de como as coisas eram, precisamos lamentar, chorar, pedir perdão pela falta de interesse no Senhor. Nós temos que nos arrepender. Nos arrepender. O texto que a gente vê, ele diz sobre isso. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Nós sabemos, às vezes a gente se faz meio de tolinho assim, sabe? Mas nós sabemos o que nós temos feito. Nós sabemos os pensamentos que nós temos. O Senhor também sabe. Nós sabemos. Então, nós sabemos, quando se fala assim, eu não sei porquê. O Fabiano, que era um presbítero lá, ele sempre dizia, não há maldição sem causa. Não há. Se alguma coisa está acontecendo, você sabe. Se você não sabe, pede para o Senhor te mostrar, que eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. E quando Ele te mostrar, você vai lá, se arrependa. E peça para o Senhor perdão. E diz para Ele o que você tem feito. Voltar a praticar as primeiras obras. Depois de ter sentido saudade, pedido perdão, devemos retornar e melhorar a forma que servimos e buscamos a Senhor. Tem uma vida parecida com Cristo. Nós cantamos isso hoje, né? Minha vida, né? E fazer e falar da forma que Jesus falou e falava. Na realidade, tem um livro que eu li também há muito tempo atrás. Diz, eu não sei, talvez alguns tenham lido, em seus passos o que faria Jesus. Até depois eu ganhei um vídeo, um DVD. Não, aquele era o Peregrino, né? Muito legal, por sinal, eu tenho ele. E o autor desse livro dizia assim: quando nós estamos fazendo algo e duvidamos se aquilo é da vontade do Senhor, você pensa assim, o Senhor faria isso? Essa atitude que eu estou tendo, o Senhor Jesus faria? Aquele jeitinho que eu estou dando no meu imposto de renda, para que eu não pague, o Senhor faria? Aquela mentirinha comercial, porque tem isso, né? Eu trabalhei no departamento de compras e tinha mentira comercial, né? Um homem falando, não é mentira não, mentira comercial. Eu falei, mentira do mesmo jeito. Então aquela mentira comercial que você costuma fazer, o Jesus fazia. Aquele olhar que você dá para alguém na rua, Jesus faria. O
que você tem feito, a atitude que você tem tomado, Jesus faria? Então nós devemos pensar nisso antes de fazer algo, ou falar algo. Na nossa fala não deve ter palavra torpe, palavrão, nem pensar. Nem pensar, gente, é inconcebível. Algum servo de Deus falar palavrão. E se falar, então morde a língua, passa uma pimenta, como nós fazemos com criança, né? Quando criança fala palavrão. E se você fala, então pede perdão. Talvez aí esteja o seu pecado. Para que nós possamos viver uma vida dentro dos padrões de Deus. Que possamos dia a dia botar o nosso pé dentro da piscina. E saber que o Senhor morreu por nós. Não foi merecimento nosso, nós não merecíamos. O preço que foi pago por a nossa vida, nós não podemos mensurar. Nós ficamos dia a dia sentados fazendo as nossas contas do que como nós vamos pagar a situação. Mas por todas as contas que nós poderíamos fazer, nós nunca poderíamos comprar a nossa alma. E o Senhor deu de graça para você. O sangue dele fez esse pagamento. E nós não retribuímos a ele na mesma intensidade de amor. Vamos pôr o nosso pezinho na água. Dia a dia. Vamos olhar na presença do Senhor e perguntar para ele dia a dia. O pastor Adriano falou isso agora na hora da oferta. Dia a dia. Não vamos deixar esperar dias. Não, é dia a dia. E se o Senhor mostrar para vocês, e se vocês pedirem com sinceridade, eu sei que Ele vai mostrar quais têm sido os nossos erros. Pede perdão. Se arrependa. Chore na presença do Senhor. Mude a sua vida. Porque nada nesse mundo é tão importante para você do que a sua alma. E você pode perdê-la. E se um dia você pensar, nada disso tem valor. Eu ir na igreja todos os dias, não tem valor para mim. Isso tudo é sem importância para mim. Talvez alguém, os nossos filhos, algumas pessoas possam pensar, eu só venho aqui porque senão o pastor pega no pé, porque minha mulher fala, meu marido fala. Mas a palavra de Deus, em Hebreus 6, 4, 6 diz, como que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já havia experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência qual a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois de abandonar, é impossível levar essa pessoa a se arrepender de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele publicamente. Então, se você pensar em largar tudo, porque você acha que é muito difícil, então tenha certeza que você é como uma daquelas pessoas que ficaram gritando lá no momento da crucificação, que tem crucifíquio, é igual. Só a gente vive em épocas diferentes, mas é igual. Para nós terminarmos, eu não vou cantar não, porque eu não vou fazer isso não, porque senão vai ficar muito feio. Mas tem uma música que eu sei que o pastor Rubim também gosta dela. Aqui eu achei que era do Paulo Baruch, eu não sei se é mesmo, né? Mas eu vou ler. E ela diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor.
eu quero voltar a Deus. Eu não sei como está a vida de vocês. Quanto tempo vocês têm vindo nesse lugar. Não sei se vocês estão tão felizes com o Senhor assim. Mas uma coisa eu sei. Se vocês realmente quiserem, vocês podem voltar. E não ser só frequentador de igreja, mas serem servos. E o Senhor amar vocês com a mesma intensidade. O Senhor nos ama. Ele não tem nos deixado faltar nada. As dificuldades que nós temos passado, nós temos tirado com facilidade. Então que nós possamos realmente se arrepender e voltar na presença do Senhor. Dizer para o Senhor: eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar. As circunstâncias, as dificuldades que de alguma forma me tiraram da presença do Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Para que nós possamos viver intensamente na presença do Senhor, acima da média. Acima da média. Vamos viver em cima da média na presença do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus.